O que é que asma e um ar-condicionado de uma sala de cinema têm em comum? O criador de filmes monumentais como Taxi Driver e Raging Bull. Sim, o grande Martin Scorsese é o que é no cinema por causa de um problema de saúde. Os seus altos e baixos, a obsessão pelo lado negro do ser humano e a relação difícil com Hollywood. Tudo isto numa série, sim, quem diria, da Apple TV, sobre o homem e o realizador Martin Scorsese. Até onde podemos ir pela arte? Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou Bernardo Lopes e sou realizador e produtor de cinema e televisão. E sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. And I struggle with it all the time. Where are we going? What stories do we want to tell? I knew I could express myself with pictures, but I had to find my own way. Bernardo, como é óbvio, trazendo um realizador de cinema, teríamos de falar de outro realizador de cinema. Não sei se é assim tão óbvio. Não me surpreende esta escolha de falarmos sobre este documentário de 5 episódios sobre o Martin Scorsese, que tu queiras falar sobre isto. Impressiona-me de certa forma, surpreendeu-me nestes episódios a franqueza de um testemunho, assim, de uma pessoa que já está no fim de vida, não é? Com grande pujança, a querer trabalhar, mas a sua honestidade é algo que a mim me surpreendeu. Não sei se tu pensas muito nisso agora na tua carreira, que está em crescendo como realizador e como produtor, porque muitas vezes nós temos que ter cuidado com as coisas que dizemos. E agora em política estamos a ver isso. Tu dizes uma coisa e no dia a seguir está toda a gente em cima de ti. Surpreendeu-te isso? Ou seja, nós conhecemos mesmo o lado obscuro de quem se interessou muito pelo lado obscuro do ser humano, e isso projetado em cinema. Sim, concordo até certo ponto, se bem que em retrospectiva sinto que ele não foi assim tão genuíno e tão aberto como poderia ter sido, e acho que ele brincou com isso e assumiu, mas acho que acima de tudo o que a série nos dá é dar-nos um espectro alargado daquilo que possa ter sido uma experiência muito pessoal e íntima de um homem que decidiu, no fundo, convergir aquilo que foi a vida e aquilo que o representa com uma forma de arte. E eu acho que isso é um excelente exemplo, e para mim pessoalmente acho que é um excelente exemplo daquilo que uma realizadora ou um realizador podem ser, que é trazeres muito a tua vida para a parte que fazes, e acho que ele é um dos melhores exemplos disso. Há várias coisas interessantes nestes episódios, nós não temos tempo para ir a todos, mas no fundo o que é que nós percebemos? Percebemos que o Martin Scorsese vem de uma família italo-americana mais ou menos pobre, que sempre foi uma espécie de deslocado, quase que teve para ser padre, e mesmo a sua entrada em Hollywood com alguns filmes foi assim um bocadinho a medo, ou seja, ele não foi completamente consensual, ele entra ali naquela onda do Coppola, ou mesmo do Brian De Palma, do George Lucas ou do Steven Spielberg, mas foi sempre vou dizer o termo em inglês, um outcast ou um outsider. Olhando para os filmes dele, podemos ir a vários, vais aos que tu quiseres, não quero ir tanto ao início, mas quero ir a estes que referi ao Turing Raifucídio, ao Taxi Driver. Há um momento que marca uma certa transição no período americano e na vida dele, que é ele colocar o cinema à frente das pessoas e dizer, vocês também podem ser assim, ou seja, vem na ótica da guerra do Vietnã, do que é que são os Estados Unidos agora, não somos os bonzinhos da finta, que se calhar agora como estamos a ver. Será que é por isso que o Martin Scorsese, e ao ver estes episódios pus para ti essa pergunta, por isso é que ele chegou tão longe de ser honesto, mesmo não sendo honesto neste documentário sobre tudo, sobre a vida pessoal, mas honesto no cinema, mostrar sem papas na língua, sem...
Ou seja, cru, puro e duro. Porque o que víamos até então, e depois com o advento dos blockbusters, é que os realizadores e os produtores têm medo de mostrar certas coisas. Mas o Martin Scorsese veio dizer, não, eu vejo isto foi a minha vida, os gangsters, os bandidos, o sangue, a violência, e portanto eu quero mostrar isto. Era óbvio que assim fosse. É óbvio para ti também esse caminho de... Para mim acho que esse é o único caminho para tu criares uma obra que seja, ou que roce a possibilidade de poder ser intemporal. Acho que o que ele decidiu fazer foi trazer muito aquilo que são as experiências dele e contaminar aquilo que é a criação artística para tentar abençoar chegar a uma verdade. E isso até acontece muito, de uma forma muito interessante no documentário, que é quando começa a falar do Taxi Driver e tu percebes que há ali uma cadência de pessoas que não consegue definir exatamente sobre o que é que o filme é. Certo. Ou definem de várias formas. Sim, quando perguntam ao Paul Schrader se o Martin Scorsese acha que podia ter sido ele a escrever, e ele fica assim, é sobre a solidão, é sobre o ressentimento. E sobre o lado suburbano da vida de cada um de nós, mas eu acho que é exatamente isso. Acho que aquilo foi um sítio tão próximo que só isso é que consegue fazer com que um filme possa atingir uma verdade absoluta que muitas vezes na altura em que sai acaba por não conectar com o público, e são vários os exemplos do cinema dele que não são um grande hit e não têm muito sucesso quando saem, mas que consegue ultrapassar o tempo. E eu acho que só quando tu ambicionas tentar encontrar essa verdade no trabalho que fazes é que o tempo depois consegue ditar o valor que esse trabalho tem. Há sempre aquela coisa do homem e a sua opção. Depois ele passou pouco tempo com a família, não é? Teve vários casamentos que correram mal, teve uma dependência muito grave que podia ter ditado a sua morte. Que é curioso para um homem tão católico. Cocaína, sim, é isso. A honestidade é um bocadinho por aí. Ou seja, ele também fala muito desse. Eu quero ir aí à questão de fé e à questão do catolicismo. Ele navega nesse limbo, que são duas realidades, eu diria. Ou seja, a realidade que ele retrata nos filmes e a realidade de uma pessoa católica supostamente chocam, mas ele é o produto desses dois lados, e isso está nos filmes. Eu acho que isso é que é interessante nas entrevistas mais cuidadas ou menos cuidadas, que não sei se concordas, que nós vemos nestes 5 episódios, e são só 5 episódios de 1 hora, vale o que vale, são 5 horas. Queria que me falasse um bocadinho sobre isso, essa questão da fé. É estranho para mim pensar em Martin Scorsese hoje em dia, sem ver o documentário, como um homem de fé. Se olhar para os filmes dele, não sei. Agora estou a fazer esse exercício contigo aqui. Percebo o que dizes. Eu acho que é isso. Eu acho que ele, dependendo das várias fases que viveu, ele é obviamente uma pessoa obcecada. Isso acho que é um traço muito importante, certo, para quem quer se ingrar nesta área. Achas que eu sim? Acho que sim, acho que é inevitável. Porque só uma pessoa obcecada é que continuaria ou teria essa ambição de continuar a fazer isto. Mas acho que dependendo das fases que ele vive, ele acaba por projetar ou agarrar-se à fé de várias coisas, e acho que o espectro está entre o catolicismo e o cinema. E sobre sim, eu aí concordo, são duas experiências de comunhão espirituais, sim, é verdade, sim. E acho que ele no fundo agarra-se a esses dois lugares dependendo do que é que cada um deles lhe dá de volta. Pelo menos acho que é muito isso que tu vais sentindo, essa volatilidade e essa inconstância ao longo da vida dele, que no final do dia eu acho que a resposta é: ele nunca deixou de ser, ou nunca deixou de estar em nenhum dos dois. E acho que é isso que o faz ainda estar muito vivo e com muita energia, e tu sentes isso na forma como ele fala e na forma como ele ainda vive. Sim, porque ao contrário de, eu estava aí a citar colegas dele, companheiros de rota, para não dizer em francês, o Spielberg com o Jaws também muda completamente tudo. E o Rocky também. O Rocky, sim, exatamente. O Apocalypse Now do Coppola. Ele só agora é tipo os vinhos que vão envelhecendo e tornam-se muito bons. Só muitos anos depois é que nós damos muito valor a filmes como o Taxi Driver. E isso também está bem espelhado. Aliás, eu vi o Taxi Driver outra vez há pouco tempo, e claro que ao ver o documentário eu acho que o filme se torna 30 vezes melhor, mas tenho muito, não sei se já conversaste com alguém que conhece estes filmes pela primeira vez, e se a experiência também é isto de repente há aqui todo um novo mundo que eu desconhecia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Apocalypse Now marcou logo, não é? O Jaws marcou logo. Os filmes do Martin Scorsese não. Exatamente. Olhando para o que conhecemos, parece estranho, não é? É meio bizarro. Sim, e ao mesmo tempo, pelo menos para mim não é, porque eu acho que são filmes que exatamente não vivem do tempo em que eles foram feitos ou em que foram lançados, e toca um bocadinho naquilo que falámos há bocado, que é, acho que são filmes intemporais, e acho que curiosamente
que aquilo que pode ser interessante, um exercício que pode ser interessante fazermos, é falarmos com pessoas que não só que o veem pela primeira vez, mas que o continuam a rever. Porque mesmo quando tu continuas a rever, há sempre um espaço de novidade, de novas camadas, novas leituras e de uma experiência que muitas vezes é idêntica ou muito diferente das primeiras que tiveste. Certo. Porque é um filme que tem essas camadas e tem essa dimensão. E eu acho que tem essas camadas e essa dimensão porque o filme não vive na superfície. Ele vive de muita profundidade e de muitas camadas que só alguém que eu acho que conhece muito bem a realidade a ser retratada é que pode conseguir fazer. É isso. Eu estou aqui a pensar nas próximas perguntas e estou a ver aqui o Mean Streets e os Goodfellas. É um bocadinho sobre a raiz humana. Há uma coisa muito interessante que ele até fazia em miúdo, que são os storyboards. Ele desenhava muito. A noção do Martin Scorsese que se vê nestes episódios do ato de realizar é mesmo de um gênio ou não? De uma pessoa, ou seja, a pessoa, estás a ver, vou usar um exemplo estúpido, do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, hoje em dia é muito polémico e tal, mas muita gente diz que ele é um gênio da bola, que ele nasceu para aquilo. Pensar num realizador como gênio, em tão terrendado, é meio bizarro para mim, porque tem uma componente muito técnica. Mas ao ouvi-lo, como ele fez aqueles primeiros storyboards de eu desenhava as histórias, depois levava aos meus amigos para verem, e aquilo tem tudo enquadramentos, tem tudo sequências, tem tudo planos que ele ainda hoje usa. Considera-lo um gênio ou não é bem isso? Ou é uma pessoa só com muita aptidão para aquilo? Sim, eu acho que... Eu sei que isto pode parecer um contrassenso, Não, mas diz. acho que caracterizá-lo como um gênio é quase subvalorizá-lo. Onde é que eu quero chegar? Acho que aquilo que ele consegue fazer e a razão pela qual o cinema dele, e muito do cinema dele tem muito movimento de câmara, tem muito som, ele até é conhecido como um realizador que utiliza muito a música para nos seus filmes, mas eu acho que acima de tudo onde ele consegue chegar a essa genialidade, ou a razão pela qual muitas pessoas o podem considerar um gênio, é exatamente pela forma como ele vai ao core, vai ao essencial daquilo que é a condição humana e aquilo que são essas representações. Acho que ele também é um dos primeiros realizadores nos Estados Unidos, nesta vaga dos anos 70, então, em que o cinema americano entrou em erupção e tiveste a cada ano, não só no cinema americano, mas também no cinema europeu e no cinema mundial, a cada ano tens uma masterpiece atrás de masterpiece atrás de masterpiece. Era a ideia do cinema de autor a chegar a muita gente. É o cinema de autor no mainstream, que é assim uma coisa que é uma coisa hoje, que parece parece surreal, não é? Assim. Mas é isso, acho que ele vai ao essencial, e ele é um dos primeiros realizadores que nos Estados Unidos me parece que começa a trabalhar os personagens no cinzento e começas a deixar de ter o bom e o mau e começas a ter o ser humano nas suas diferentes formas, e pronto, acho que é isso. Mas ao mesmo tempo também fez coisas algo diferentes. Há ali uma espécie de homenagem, o New York, uma espécie de musical, que com o Robert De Niro e a Liza Minnelli entram ali numa opção, aquilo, o set, dizem que foi o set onde se consumiu mais cocaína do mundo inteiro. Eu sempre, deixa eu ver o que é que tu vais dizer sobre isto, eu sempre embirrei um bocadinho com a ideia, que eu acho que já não é atual, porque nós temos família e nós queremos outras coisas, e acho que a experiência pessoal também pode ser trazida de uma forma empática e simpática para o set de rodagem. Quando eu vejo aquilo do Martin Scorsese obcecado e eles estavam horas e horas a trabalhar e mais nada importava, eu tenho alguma distância com isso, acho que hoje em dia já não faz sentido. Mas ao mesmo tempo é sedutor olhar para aquilo, ou não? Sim, acho que, imagina, no século XX há uma romantização daquilo que é ser artista e, é isso. E obviamente que estas pessoas representam aquilo que foi vivido nessa altura. Na minha opinião, e tu percebes até pela filmografia dele, nos momentos em que ele se envolveu mais com esse lado e com esse estado, é um dos filmes dele que correram pior, na minha opinião. Então acho que há efetivamente uma proporcionalidade entre tu estares com a tua saúde mental no sítio e estares equilibrado e estares lúcido para conseguires fazer o melhor filme. Eu não encontro, aliás, eu até encontro uma desproporcionalidade entre viveres este lado louco, romântico de seres um artista doido para fazeres o teu melhor cinema ou a tua melhor arte. Acho que é exatamente até o oposto. É porque eu imagino que tu não tenhas, eu vou dizer comportamentos, não é isso que eu quero dizer, mas por exemplo, quando eu estava aqui à procura do filme, quando vemos o filme que ele fez com a Ellen Burstyn, a atriz do Exorcista, o filme que, se eu não me engano, é o Alice Não Mora Mais Aqui, é o filme que coloca Martin Scorsese no mapa. Pela travessia. É até meio estranho, não é? Como é que é este filme que faz com que... É um filme sobre, se eu não me engano, sobre a figura central é uma mulher, uma questões de divórcio, questões de casamento, é até meio inovador ele fazer um filme assim, mas na filmografia dele é quase um ovni. Mas é esse filme que isso quer dizer que os Oscars e a indústria de Hollywood ainda são de facto muito standardizadas, ou seja, não deixam entrar
pessoas completamente independentes, elas têm sempre que ceder a alguma coisa. Ou seja, nós temos sempre que ceder a alguma coisa no topo, ou não? É difícil. Não te sei responder completamente essa pergunta porque é extremamente subjetiva e acho que há muitas razões para que isso possa acontecer. A minha opinião é que é um filme que no tempo em que saiu era um filme extremamente relevante, é um filme feminista, que é o Martin Scorsese que realiza. E ele disse, eu não sei dirigir mulheres. Exato. Quem é que diz isto hoje em dia? Foi muito honesto dizer isso. Eu não sei, e aprendeu, e pelos vistos correu bem. Exatamente. Mas a minha opinião é que, ou pelo menos a razão pela qual eu vejo que um realizador como o Martin Scorsese ou até mesmo um ator como o DiCaprio não ganham Oscars é mais porque acredito que são filmes que não vão all the way no que toca ao moralismo que eles possam ter. Certo. E como eles não respondem a muitas perguntas que o espectador quer ver respondidas, e críticos e profissionais da área, que são também quem vota pela Academia, acho que são filmes que acabam por não ter esse consenso e de não erguer as bandeiras todas suficientes para poderem ambicionar um Oscar. E acho que por causa disso é que tu vês o Martin Scorsese ganhar o primeiro Oscar só com o The Departed, que para mim nem é sequer o melhor filme dele. Muita gente diz isso. E mesmo o DiCaprio, se calhar numa das interpretações menos interessantes da carreira dele, também a receber o Oscar. Foi o Revenant. Por isso acho que são estas mais ou menos as razões pelas quais isso... Mas ao mesmo tempo é meio triste perceber que há pouco espaço para pessoas assim. Ou seja, não há muitos DiCaprios e não há muitos Martin Scorsese. E muitos ficaram pelo caminho. Sim, é verdade. Eu acho que é isso que a série também demonstra. Não demonstra que aquilo foi só talento. Não, acho que é isso. Acho que voltamos sempre ao core, que é isto é eu a querer transpirar a minha vida na arte em que eu faço. Por isso é que é interessantíssima a forma como o Scorsese e o De Niro se conhecem e começam a colaborar em conjunto, porque são dois jovens que moraram no mesmo lugar a quarters de distância, que já se conheciam no Main Street. A figura que eles se baseiam é uma pessoa que os dois conhecem muito bem. Sim, é um irmão de um irmão tipo muito de um conhecido lá do amigo bairro. Que era amigo dos dois, por isso... Depois aparece e é todo ele cinema, não é? E é delicioso essa parte em que ele aparece. E eu acho que é isso. Acho que o cinema é exatamente isso. E ainda bem que assim é, porque isso só mostra a quantidade de cinemas que podem existir. E aquilo que é o melhor sintoma ou aquilo que é demonstrativo de que um realizador consegue fazer um cinema desta forma, na minha opinião, é quando tu começas a ver que pessoas estão a tentar replicá-lo. E tu começas a perceber o que é o original e o que é a réplica. E para mim o Martin Scorsese é um original. Sendo um original, qual é que foi o filme que mais te impactou? Isto é o tipo de perguntas que as pessoas gostam sempre de ouvir. Para mim é o Taxi Driver. Acho que o Taxi Driver tem qualquer coisa nele que é muito difícil de explicar. Há uma energia... É verdade, há um desconforto. O DiCaprio fala disso no documentário. É um filme muito difícil de definir. É um filme que teoricamente teria tudo para correr mal. E é um filme que tem tanta vida nele que tu acabas por viver de várias formas. Ele fica em ti. Aquele personagem fica em ti, mais do que aquele personagem. Aquela Nova Iorque e aquele ambiente acaba por ficar em ti. E torna-se também parte de ti, parte da nossa memória coletiva. E acho que isso é uma das coisas mais difíceis de se conseguir fazer com a arte. O Robert De Niro, eu acho que eu andava um bocadinho cansado do Robert De Niro nos últimos tempos. Acho que o senhor também já está velho e sentiste que ele não envelheceu bem? Não, acho que não está a envelhecer bem, dedicou-se muito à política, tem todo o seu direito e esqueceu-se um bocadinho do que é realmente bom a fazer. Mas eu acho que se descobre muito de Robert De Niro nesta série e acho que isso também é uma boa recomendação que eu deixo às pessoas, é descobrir o homem por trás daquela capa toda de durão. Vê-se uma pessoa, eu até vou dizer, há aquele episódio que eu não queria falar muito, mas já falei, não é? Que o Martin Scorsese esteve mesmo à beira da morte, em que é o Robert De Niro que lhe diz, olha, ou tenho aqui este filme, Raging Bull, faz isto comigo e vamos. E eles até depois foram de férias e há aquelas fotografias todas icónicas, e isso é muito interessante, porque nós às vezes esquecemos, estamos sempre aqui com grandes conversas e grandes filosofias sobre as séries e o audiovisual e o cinema, que é isto, e colocamos-nos todos num pedestal, mas é sobre pessoas. E no fundo foi um amigo, foi visitar outro amigo que estava completamente à beira de morrer e disse, tenho aqui isto, vamos ver o que é que sai disto. E depois sai um Raging Bull que é... Isso também me surpreendeu, a mim surpreende sempre as questões técnicas em séries e em filmes. É um OVNI na obra dele. É um OVNI e o nível de tecnicidade para as lutas, porque o Martin Scorsese, ele diz mesmo isso na série, testava desporto, e o Robert De Niro, o Bob, estava-me sempre a chatear com a questão do boxe. E o nível de obsessão com a técnica dos combates
É impressionante. Eu acho que hoje em dia já nem há tempo para ter essa opção. Não sei, há aquela escala, é super estranho. Eu acho que é uma consequência natural de alguém que estava literalmente à beira da morte por causa da adição. Tipo, certo. E a única coisa que podia salvar esta pessoa era conseguir aplicar a opção para outra coisa. E conseguiu retirar e reerguer-se aplicando a opção para a construção técnica e formalista daquele filme. E Certo, tu notas isso até na montagem. É uma montagem... Nós estamos a falar da montadora, da Telma, não é? Sim. Que eu vi... grande companheira dele sim, de muitos anos. Acho que tiveram muitos anos sem se ver, durante 9 anos. Eu acho que é por causa do que aconteceu com o Woodstock, sinceramente. Sim, também podemos ir aí um bocadinho. E acho que é super interessante tu veres o que é uma pessoa trabalhar tanto para um projeto que lhe diz tanto e tirar-lhe esse projeto numa fase tão inicial da carreira. E eu acho que até hoje ele deve se lembrar desse momento quase como aquela raiva que ele fala muitas vezes, ou algo que alimenta essa raiva que ele fala muitas vezes para continuar a fazer, lutar e continuar a fazer. Só para fazer um pequeno parênteses, o Martin Scorsese e a Telma, que eu agora não consigo lembrar do apelido, mas eu sei que ela é Telma, que é um apelido um bocadinho grande, estiveram dentro de um documentário sobre o famoso Woodstock, não é? Que depois até acabou por ganhar muitos prémios, mas o Martin Scorsese foi afastado, porque ele queria ter um bocadinho mais de protagonismo e co-realizar o filme no filme. Exatamente, e o tipo em questão disse que não. É de facto uma vida bastante... Nós estamos... exato, a parte técnica. Há outro filme sem ser o Taxi Driver que achas que demonstra e que exemplifica bem a carreira dele? Tens o Doutor e o Raio-X, tens o Taxi Driver. Há outro mais recente que tu digas que ainda tem muito disto que estamos a falar, ou achas que depois a certa altura ele já se conformou um bocadinho com... Eu acho que ele nunca se conformou, sinceramente. Mesmo o Irishman, que é um filme que tu podes conseguir senti-lo como um comeback de um universo que ele trabalhou muitas vezes. Acho que mesmo assim é um filme muito inovador e é um filme melhor do que aquilo que acho que pintaram na altura. Ok. Mas não sei, acho que é interessante porque mesmo nos filmes mais recentes dele, e até podes olhar para o Lobo de Wall Street, que é um filme que talvez o filme dele foi mais visto, pelo menos para uma geração mais nova. Mas tem lá todos os ingredientes dos outros, Tem parece-me. tudo. É mais divertido. É mais O divertido. embrulho é muito mais divertido. E acho que ele a continuar a fazer uma coisa que eu acho que depois com o tempo também vamos todos valorizar, parece-me, é que ele está a fazer um filme que não está a ser corrente, está a ser contracorrente. É um filme que provavelmente, se não fosse o DiCaprio a conseguir o financiamento, ia ser muito difícil de conseguir ser feito. E acho que isso também fala muito da obra dele. Eu acho que ele é uma pessoa que tem uma coisa que eu adoro num realizador, que é ele que só quer conseguir terminar este filme porque quer fazer o próximo. E acho que isso diz muito da pessoa que ele é. Falaste-me em off que havia um ponto qualquer em comum entre ti e o Martin Scorsese, não sei se queres falar. Não, isso foi uma brincadeira, foi uma provocação, porque tenho uma história engraçada não com ele, mas com a filha dele, a Dominica. Okay. Aquela que entra nos TikToks dele? Não, a filha do meio. Okay. Vamos lá contar essa história, depois eu vou voltar ao ponto que já muito rápido, é uma história só, pronto, é uma história... As pessoas vão gostar. É uma memória engraçada. Em 2017, com uma curta de escola que eu fiz, acabei por ir a vários festivais nos Estados Unidos. Até com parte da equipa viajámos por várias cidades. E um dos festivais onde nós estávamos era o Chelsea Film Festival, em Chelsea. E a diretora, a presidente do júri, era a Domenica Scorsese. Apresentámos o filme e fomos à sessão de entrega de prémios. E pronto, criou-se, obviamente, como tu sabes, nos festivais crias algumas amizades e alguns grupos. E enquanto estamos a aguardar para entrar na cerimónia de entrega de prémios, dizem-me: tu nunca viste a vista mais bonita de Nova Iorque, tipo, devíamos ir a Greenpoint, tipo, mas temos que ir agora. E eu, mas temos aqui a cerimónia. E disseram: não, mas imagina, uma cerimónia. E eu genuinamente pensei: eu também não vou receber nenhum prémio aqui, por isso, bora. E eu ia-me embora no dia a seguir, por isso quis mesmo aproveitar esta oportunidade. Então saí da cerimónia antes de entrar, fomos para Greenpoint, tivemos uma noite absolutamente incrível, um grupo muito, muito, muito giro, e voltámos mais tarde para a festa de encerramento. E quando chega à festa de encerramento, uma das pessoas da equipa chega ao pé de mim e diz-me: onde é que tu estiveste? Tipo, estava toda a gente à tua procura porque deram-te o prémio e ninguém sabia onde é que tu estavas. E é nessa noite que eu conheço rapidamente a Dominica, uma personagem interessante, como até dá para perceber pelo documentário, que me parabeniza pelo filme, mas achei engraçado este encontro-desencontro para poder ir ver a vista mais bonita de Nova Iorque, que confirma-se, se não é das mais. Se não é uma das mais. É uma das mais, e esta é a única relação indireta que eu tenho com, assim, com a família. das pessoas que estão nesta sala, certamente és a pessoa que esteve mais próxima de um Scorsese, portanto. Mas quase não atendo todo. Quase não entendes, sim. Esses encontros e desencontros, eu queria voltar aqui um bocadinho ao Robert De Niro, o tipo de ator que ele é, e nós vemos várias situações em que ele usou o improviso e a história de vida, faz sentido hoje em dia ver encontras atores daquela
estirpe, com aquele método, com aquela... Completamente. Eu acho que isto nem tem só a ver com método. Obviamente tem a ver com método, mas tem a ver com uma coisa que é muito importante. E que Compromisso? Compromisso e com trabalho de pré-produção e com trabalho de desenvolvimento com os atores. Que isso é uma coisa que eu acredito que, por questões de financiamento e por questões de abordagem, não é muito trabalhado hoje em dia. Acho que aquilo que permite a improvisação não é tu chegares a um set e improvisares. Aquilo que permite a improvisação é tu teres tido muito tempo de trabalho com estes atores, que chega ao ponto em que eles já não precisam de decorar um guião para saber o que é que aquela cena representa. O que estamos a falar é de, neste caso, usando o exemplo do Scorsese e do De Niro, de dois profissionais do cinema que sabem exatamente o que é que esta cena significa quando vão para um set. E aí tu podes fazer exatamente o que está no guião, ou, e talvez até será melhor, levá-lo a um lugar mais orgânico, há uma simbiose, e mais verdadeiro, que eu acho que é isso que acontece, e acontece. Aliás, das cenas mais emblemáticas do cinema do Scorsese e com o De Niro são as cenas que são improvisadas. Why You Talking To Me é uma cena que não estava no guião. É uma cena que tinha três linhas. Eles estavam a conversar, acho eu, estavam assim em off, a conversar, e ele de repente começa... E eu acho que é isso. Uma pergunta de resto, acreditas nisso quando eles dizem que terá sido mesmo improviso? Não, eu também, mas acredito porque de uma forma ou de outra no meu trabalho eu já via acontecer exatamente no momento em que eu consigo trabalhar mais com os atores, é quando esse tipo de situações acontecem, e eles também se permitem ir a esse lugar. Por isso, acredito, sem dúvida. Não tenho dúvidas. Ao vermos a relação que ele tem tanto com o Robert, há uma coisa muito engraçada, e até se fala pouco, e até acho que no documentário não se explica assim tão bem. Mas a certa altura, acho que é ele que diz que a vida de bairro e as relações com homens são muito intensas. Homens, ou seja, companheiros, não na questão da amorosa também, mas de amizade entre homens, que é uma coisa que se fala pouco até. E eu acho que é uma característica interessante deste documentário e dos filmes dele, que é as relações entre homens, de amizade, de familiares. É uma coisa que se calhar até dava mais jeito hoje em dia que explorássemos mais do cinema, que era para certos comportamentos não serem replicados. Não sei se isso te interessou ou não, porque a mim fascinou-me esse... Acho que está muito a miúdo. Gostava de ter visto mais. O que é que... Eu estou a pegar nisto que tu estás a dizer da relação artística entre Robert De Niro e Martin Scorsese, mas também em relação pessoal, e acho que isso contou muito. E também, não sei se com DiCaprio foi a mesma coisa, acho que já é uma coisa de realizador e ator e de perceberem o momento contemporâneo em que estavam. Acho que pode não ter começado, mas acho que se tornou. Certo. No caso do DiCaprio, a minha questão é, para mim, mais interessante do que essa relação que ele consegue estabelecer é a forma como ele o faz. E por acaso isso é uma das coisas que eu senti no documentário, que foi um bocadinho romantizada. Eu acho que ele efetivamente faz parte de todo aquele universo, mas acho que ele foi um voyeur daquele universo, e acho que isso também é vivido no cinema dele. Eu não sei se ele andou muitas vezes à pancada, eu não sei se ele viveu muitas vezes todas as histórias e as narrativas. Acho que ele sempre teve um fascínio de, através da janela do quarto dele, como foi muito bem exemplificado no início, no documentário. Acho que a partir desse voyeurismo é que ele conseguiu viver. Ele foi um espectador. Foi um espectador e ficcionou muito aquilo que é verdade dele. Já in loco, por isso. Ou seja, tu achas é que ele ficou mais vezes da janela do quarto? Sim. E isso já isso é muito bom, mas sim, mas há uma falsidade inerente. Mas é o que é também, quer dizer, nunca vamos saber. Mas viu first-handed. Então certo. Tipo... Acho que isso é muito valioso, e acho que também é por causa disso que ele é realizador e outras pessoas não são. Uma curiosidade, estamos aqui na reta final, é um dos teus realizadores de referência, ou não? Sim, em muitos sentidos, sim. Nestes sentidos que nós falámos é sem dúvida, e essencialmente nesta questão que reitero, que é esta questão da originalidade. Acho que ele foi uma pessoa que foi muito honesta com ele própria quando decidiu fazer cinema e decidiu lutar pelos filmes que lhe dizem muito, e esses filmes são filmes que não estão a tentar ser réplica de outra coisa. Isso é uma das coisas que para mim me frustra bastante nos dias de hoje, que é a replicação e o remix de tudo o que já foi feito. E acho que é importante, nós fomos muito longe, acho que é voltarmos um bocadinho para o core, voltarmos um bocadinho para o essencial e tentarmos descobrir as histórias e as formas que nos dizem mais, tendo em conta aquilo que nós vivemos. E ele é um excelente exemplo disso. E ele é uma referência nesse sentido. E que ainda está, pelo menos, produtor executivo de uma data de coisas, e há de ter aí uma
um filme na calha. Perguntar-te uma coisa, isto é uma série mais para cinéfilos ou é mais mainstream? Eu acho que é uma série mais mainstream e acho que isso é o lado bom da série. Também acho que é bom. Eu achei que o ritmo, pronto, acho que é uma série muito simples, é um ritmo muito rápido, é uma série que é muito fácil de binge-watch. Obviamente que qualquer cinéfilo e alguém que conheça minimamente a obra dele vai obviamente adorar ouvi-lo falar de todo este processo, mas acho que a cena boa deste documentário é efetivamente ser mainstream, acho que qualquer pessoa pode ver, e eu acho que às vezes também estamos a precisar de um bocadinho destes conteúdos, exatamente para reaproximar o público das salas e do cinema. Eu ia-te perguntar isso, eu acho que mesmo em Portugal poderíamos fazer séries destas para puxar as pessoas a ver os filmes das pessoas que estamos a retratar. Sim, sem facilmente. Às vezes é tão difícil por causa do orçamento, sabes isso melhor do que eu, falamos muito sobre isso, mas uma série destas, com muito trabalho de arquivo e muitos protagonistas vivos, porque não fazer uma coisa assim? Sem dúvida, eu sou apologista de falarmos sobre cinema, seja de que forma for, e que essa conversa, desde que seja honesta, chega ao maior número de pessoas possível. Muito bem, a série do Martin Scorsese está disponível na Apple TV, são 5 episódios de 1 hora cada, vale mesmo muito a pena. Eu tive aqui a conversa com o Bernardo Lopes sobre estes 5 episódios, sobre a vida e obra do realizador norte-americano. Agora entramos aqui noutra fase, que é a fase do cinema. Só relembrar que eu lancei um desafio para quem quiser ouvir, um desafio a mim próprio, que são os 365 dias, 365 filmes nacionais. Eu autopropus-me a ver estes filmes todos, porque acho que estamos num momento chave do cinema e do cinema português, para mal, e portanto eu, como quero puxar para cima, vou falar, discutir, criticar vários dos filmes portugueses ao longo destes anos nas minhas redes sociais e no Substack e também aqui no podcast, sempre conseguir, sendo que este é um podcast sobre séries. Mas, Bernardo, não sei se tens visto alguma coisa, claro que estás sempre a trabalhar em cinema e noutras coisas, mas se queres fazer alguma recomendação, não precisa de ser um filme, pode ser outra coisa qualquer, pode ser uma série também. Tens estado também a produzir séries nacionais, portanto, o que tu quiseres sugerir aí, o palco é teu. Então, começando nacional, acho que vale a pena sugerir uma série de um convidado que já cá tiveste, uma série que nós produzimos na Homaja este ano, aliás, o ano passado, e que já estreou, está na RTP Play, que é o 3 Tristes Tigres. É uma série que me orgulho muito, uma minissérie de 3 episódios, não há desculpas para não a verem, e acho que é uma série muito bem conseguida e muito interessante. Acho que estamos numa ótima fase agora das pessoas irem ao cinema. Obviamente isto é comum nesta fase do ano, pré-Oscars, pós-Globos de Ouro, mas estou muito ansioso para ver Marty Supreme. Okay. Eu adoro o Shafty, e já tinha gostado do Smashing Machine, e agora... Que é um filme que eu adorei e que está a desaparecer por causa do Marty Supreme. Não é por causa, mas ou vai um irmão ou vai o outro. Claro, pronto. Claro. Mas estou muito curioso para ver Marty Supreme, estou também muito curioso para ver Hamnet, da Chloe Zhao. Já ouvi falar muito bem do filme, e essas seriam assim as minhas 2 recomendações neste momento. I have a purpose. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing? Not yet. Do you have a job? No. Backhand! Backhand! Forehand! How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Maybe it should. E a nível de produções tuas, vamos ver alguma coisa este ano ou nos próximos 2 anos? Sim. Levantar o véu de qualquer coisa? Sim, no fundo tive no último ano a fazer a minha primeira longa-metragem, um projeto que demorou muitos anos e que finalmente chegou ao fim, e agora que está terminada, chama-se Amanhã Já Não Chove, e é uma história que se passa no Algarve. É o fim de uma família, e espero, sobre o fim de uma família do ponto de vista da empregada da casa, e espero que este ano o filme possa conhecer a luz da tela e consequentemente conhecer as salas de cinema aqui do país. Muito bem, fica feita a sugestão, têm que estar atentos aqui à vida e obra de Bernardo Lopes também, da sua Homaja. Está feito mais um episódio, nós voltamos para a semana para mais um episódio de No Último Episódio. Adeus. No Último Episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.